Bom dia, irmãos. Hoje é dia 2 de março de 2025. Bem-vindos à EBD Online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 10 da revista Compromisso, baseada no segundo livro de Reis. Tem o seguinte título: O Reino de Judá ou Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Coloca, Senhor Deus, em nosso coração o que precisamos reter da Tua Palavra. Orienta-nos, Pai, nessa compreensão. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós falaremos de 5 dos 20 reis que passaram por Judá. Vamos então começar com o seguinte pensamento. Então, como foi que começou esse negócio de rei em Israel? Vamos lembrar que após 400 anos de escravidão, o povo saiu do Egito, passou pelo deserto durante 40 anos e finalmente chegaram à terra prometida, e ali as 12 tribos se estabeleceram e passaram a ser o povo de Israel. E nesse tempo não existia ainda reis em Israel. O povo era governado diretamente por Deus através dos profetas, dos sacerdotes e também pelos juízes em tempos de crise. O Senhor levantou juízes para liderar e aconselhar o povo. Nós podemos verificar em Juízes, capítulo 2, versículo 16. E o último juiz foi Samuel. Então, a partir do último juiz Samuel é que vem a história da monarquia em Israel, ou seja, a instituição dos reis. E o que aconteceu? Em 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 7, leremos: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto lhes disserem, pois eles não têm rejeitado a ti, Samuel. Antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, na sequência, o primeiro rei do povo de Israel foi Saul. Em seguida veio Davi e depois Salomão. E até Salomão o reino era unificado. Era um rei que governava todas as tribos. Então, uma pergunta: o que motivou então a divisão dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul? Em 1 Reis, capítulo 11, de 11 a 13, leremos: Salomão fez o que era mal diante do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: Já que essa é a tua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, o que aconteceu? Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho e os dois estavam sozinhos no campo.
E Aías segurou firmemente a capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo que será Judá. Então, o que aconteceu nesse momento? Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, ainda estava reinando sobre todas as 12 tribos. Mas ele foi se aconselhar com pessoas que não lhe deram os melhores conselhos. Em 1 Reis, capítulo 12, o povo pediu a Roboão para aliviar o jugo. E Roboão respondeu, conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E houve uma grande decepção e revolta do povo, ocasionando com isso a divisão do reino. Entre reino do norte, com 10 tribos, que ficou com Jeroboão, aquele que se encontrou com o profeta Aías, e exatamente esse Jeroboão, ele era da família de um servo da casa de Davi. Ele não era da família real. Então ele ficou com a maior parte, ele ficou com 10 tribos, conforme a palavra de Deus. E o reino do sul, ou o reino de Judá, ele ficou com Roboão, que esse sim, ele era da descendência real, mas ficou com a menor parte, porque Judá, o reino de Judá, tinha apenas 2 tribos. A própria tribo de Judá, que era numerosa, e também a tribo de Benjamim, que era uma pequena tribo. Daí para frente, todos os reis, tanto os do norte, comandados por Jeroboão, quanto os do sul, comandados por Roboão, foram infiéis, foram idólatras, adorando outros deuses, chegando a ponto de queimar seus próprios filhos e filhas em rituais, conforme podemos ver em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 16. 2 Reis 17, a partir do versículo 16. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Agora, vamos falar mais especificamente dos reis de Judá. Nós vamos falar a partir do 6º rei, porque os meus colegas professores já falaram dos reis anteriores. Então agora nós vamos falar do 6º rei. E governaram o rei de Judá, ou seja, o reino do sul, cuja capital, Jerusalém. Vimos que o primeiro rei do reino do sul, ou seja, esse rei de Judá, foi Roboão. E na sequência, temos agora o 6º rei, que se chama Acasias. Mas para falarmos de Acasias, que foi rei de Judá, vamos lembrar um pouco da sua família e percebermos o quanto que a influência da família ela é poderosa na condução dos seus filhos. Ele teve um avô que foi muito bom, que se chamava Josafá.
ele andou nos caminhos do Senhor, ele foi um bom rei, mas ele teve uma grande falha, ele não destruiu os altares de adoração idólatra. Em 2 Crônicas, capítulo 20, podemos ler: e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então, sobre esse rei chamado Acasias, cujo avô era Josafá, foi um rei bom. Agora vamos ver quem foi o pai de Acasias. O nome do pai de Acasias se chamava Jeorão. E Jeorão não foi fácil. Ele foi um homem terrível. Em 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 4, já vemos que Jeorão praticou uma matança. Logo que Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, quando Josafá já era falecido, ele matou à espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel, tudo pelo poder. Então, o pai de Acasias foi um homem sanguinolento. E sobre a mãe de Acasias? O nome dela se chamava Atalia. Atalia também tinha uma procedência terrível, porque ela era a filha de Acabe, um dos piores reis do Reino do Norte. E também ela era filha, sabe de quem? De Jezabel, uma mulher que era pior ainda. No segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 26, podemos ler: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou apenas um ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, pai de Acabe, rei de Israel. Então, essa Atalia já tinha essa descendência terrível, né? Filha de Acabe. Ela, em certo momento, ela mandou matar toda a descendência real e usurpou o trono e reinou por 6 anos. Então, essa é a história do avô, do pai e da mãe de Acasias. Agora vamos falar especificamente de como é que foi o reinado de Acasias, já com toda essa história familiar que ele teve. 2 Reis, capítulo 8, versículo 25. Podemos ler: do início ao fim, ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele foi filho de Jeorão, rei de Judá, que foi casado com Atalia, filha de um dos piores reis de Israel. E ela foi uma péssima influência para o filho. Aqui no versículo 25, especificamente, de 2 Reis 8, nos diz o seguinte: no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, como eu já disse, neta de Omri, e o seu pai, Acabe, rei de Israel. No segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 3, nós lemos o seguinte: sua mãe lhe dava maus conselhos. Irmãos, por incrível que pareça, é um texto bíblico. Sua mãe, Atalia, lhe dava maus conselhos. No versículo 27, nos diz o seguinte: ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. E nesse momento, Jorão foi ferido. Então, por causa dessa amizade de Acasias, que era rei de Judá, por conta dessa amizade dele com o rei de Israel, que era daquela família terrível, por conta dessa amizade, o que aconteceu?
ele acabou morrendo numa emboscada dos inimigos de Jorão. Ou seja, ele foi se juntar com uma pessoa que já tinha uma péssima índole, tinha muitos inimigos, e com isso ele também acabou morrendo. E o seu reinado foi muito curto, foi apenas durante 1 ano. Agora, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, leremos a consequência da morte de Acasias. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas sendo que nesse momento, um dos que era bem menininho da família real, chamado Joás, ele escapa. E agora temos aqui uma rainha chamada Atalia, que usurpou o trono e reinou em Judá por 7 anos. Nós já vimos que essa Atalia, ela era a mãe de Acasias, e tendo o filho morto, ela mandou matar toda a família real e ela usurpou o trono e ali ficou por 7 anos. E agora nós vamos falar sobre Joás. Como eu disse anteriormente, Joás foi o único que escapou, porque ele ficou escondido. Esse fato está no 2º livro de Reis, capítulos 11 e 12. Podemos lembrar que Joás acaba se tornando o 8º rei da dinastia de Judá. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 11, versículo 3, nos diz o seguinte: tendo a rainha Atalia mandado matar todos os descendentes da família real, Joás escapa, pois sua tia Jeozeba o escondeu no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Vejam bem, ela governou por bastante tempo. Mas, no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles, fazendo-os jurar no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Então, nesse momento, após esse menino, Joás, ter ficado ali escondido por 6 anos, chegou o momento que o sacerdote resolveu mostrar que existia sim um verdadeiro herdeiro do filho da família real, e que o reinado de Atalia era realmente um reinado injusto. No versículo 12, nós lemos o seguinte: depois, Joiada trouxe para fora o filho do rei, colocou nele a coroa e entregou-lhe uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Então Joás, nesse momento, ele é ungido do rei. E Atalia é morta. E Joiada, o sacerdote, passa a dirigir o povo em adoração ao Senhor. Nesse momento, Joás tinha apenas 7 anos quando começou a reinar. Em 2 Reis, capítulo 12, versículo 2, vemos: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Apesar de terem derrubado o templo de Baal, contudo, os altares idólatras não foram derrubados, e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. No final de 2 Reis, houve uma conspiração contra Joás, e ele foi morto. E seu filho, Amazias, reinou em seu lugar. Então agora vamos para o próximo rei, Amazias, que podemos ver em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 22. Então agora, Amazias, ele passa a ser o 9º rei.
Depois que Joás foi assassinado pelos seus servos, seu filho Amazias assume o seu lugar. Joás foi um bom rei e deixou marcas de valor para o filho, que seguiu seus passos, um legítimo adorador do Senhor. Uma coisa contra o seu reinado é que, assim como os reis anteriores, ele não destruiu os altos e o povo ainda fazia sacrifício e queimava incenso para deuses pagãos. E o Senhor então o repreendeu por sua idolatria, pois ao vencer os edomitas, trouxe consigo deuses de Edom e os adorou e queimou incenso. Esse fato está no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 14. Ou seja, Amazias começou muito bem, mas ele agora está procedendo muito mal, porque agora ele teve uma vitória contra esse povo de Edom, ou seja, os edonitas. E o que ele fez? Ele trouxe consigo deuses de Edom e os adorou e ainda queimou incenso. E com essa vitória com relação ao povo de Edom, Amazias se tornou um homem orgulhoso. Esse fato está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 8. Porque muitos, quando começam a saborear as hostes do poder, realmente perdem a cabeça. Infelizmente, nós vemos isso também nos dias de hoje. Depois que exercem poder, realmente perdem totalmente a noção de qualquer limite de ética, qualquer limite de valor e acham que podem fazer o que querem. E foi o que aconteceu com Amazias. Vem então agora uma questão de orgulho. Venceu batalhas, se tornou muito orgulhoso. 2 Reis, capítulo 14, versículo 8. Então, enquanto ele caminhou sob a direção de Deus, ele foi bem sucedido. Conquistou batalhas, mas encheu-se de orgulho e desafiou o rei de Israel para confronto. Olhem só que absurdo. No versículo 8 de 2 Reis 14, lemos o seguinte: Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Ou seja, está dando bem para entender? Acasias era rei de Judá, estava num momento orgulhoso, porque ele estava sendo vitorioso numa guerra. Então agora ele resolveu desafiar o reino do norte, ou seja, o rei de Israel. Mas o rei de Israel, que se chama Jeoás, deu uma resposta muito sábia para esse desafio de Amazias. Vamos ver então a resposta do rei de Israel à afronta de Amazias. Está em 2 Reis, capítulo 14, versículos de 9 a 10. E exatamente aqui nós acabaremos de ver o fim da arrogância de Amazias. O que deu esse confronto? Resposta do rei de Israel. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro. Enviou uma mensagem ao cedro do Líbano, dizendo: dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, esse rei, ele mandou uma resposta muito sábia através de um provérbio, quando ele diz: o cedro do Líbano, o cedro é uma viagem frondosa, uma árvore assim poderosa. Então, ele estava dizendo: não se metam comigo. E ele disse: dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. O espinheiro aqui representa Judá.
Então aqui o rei de Israel já está dando a entender que essa afronta que o rei de Judá, Amazias, estava fazendo era totalmente incoerente, que certamente ele perderia essa batalha. Em seguida ele diz o seguinte: de fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Resultado da arrogância de Joás. Ele foi capturado, derrotado e passado um grande tempo. Em 2 Crônicas, capítulo 27, nos diz o seguinte: a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Então, esse foi o fim do rei Amazias, que ousou desafiar um rei quando ele não tinha competência para isso. Ele foi arrogante e no final ele acabou sendo morto. Agora nós vamos falar do 10º rei da nossa lição de hoje, que se chama Azarias ou Uzias. Ele governou Judá durante muito tempo, durante 52 anos. Esse fato está em 2 Reis, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Então, Azarias ou Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá e ainda ele era um adolescente quando começou a reinar e teve um dos reinados mais longos. Ele reinou, como eu disse, durante 52 anos em Judá. E ele fez tudo o que era bom como seu pai. Porém, não tirou os altos e o povo permaneceu sacrificando e queimando incenso. Nós temos observado que essa questão sempre permaneceu através de todos os reis. Eles não extirpavam totalmente essas questões dos montes onde haviam altares para fazer sacrifícios a deuses idólatras. Falando em Uzias, uma observação. No livro de Reis, ele é chamado de Azarias. E no livro de Crônicas, ele é chamado de Uzias. É a mesma pessoa. Só que num livro ele é chamado de Azarias e no outro livro ele é chamado de Uzias, sendo a mesma pessoa. Então, nós podemos ler em 2 Crônicas 26, versículo 5, o seguinte: ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas, em determinado momento, a soberba subiu à cabeça de Uzias. Em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16, podemos ler: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda e foi infiel ao Senhor Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E o que aconteceu? Quando os sacerdotes viram isso, esse absurdo, os sacerdotes o repreenderam. E eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Então, Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Então o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu.
E durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Ele, leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então Uzias descansou com os seus antepassados, ou seja, morreu, e foi sepultado perto deles num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. E seu filho Jotão foi o seu sucessor. Irmãos, agora chegamos à conclusão. A maioria dos reis de Israel começou bem. Foram obedientes no início, mas quando o orgulho e a idolatria subia à cabeça, eles terminavam muito mal. Essa foi a causa da destruição de reis e reinos. Pois como diz Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19, podemos ler: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, irmãos, a obediência é o que Deus espera de nós, seus filhos e filhas, conforme a palavra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que nos diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Finalmente, desejo um abençoado domingo para todos. Fiquemos na paz do Senhor.